Fala galera, boa noite. Bora para mais uma aula incrível que você vai ter. Se você de fato não é uma pessoa curiosa, mas se você é uma pessoa comprometida em alavancar os seus resultados profissionais. Se você quer ser promovido, alavancar sua carreira, se você quer ser contratado por outra empresa, se você quer alavancar o seu negócio, seu escritório, sua clínica, se você é empresário, quer fortalecer a sua marca, vender mais seu produto, seu serviço, não importa. Essa aula vai para você que está afim de crescer profissionalmente, você que quer ganhar mais dinheiro e melhorar a sua vida pessoal. Vamos lá. Galera, como eu disse na aula passada, essa estrutura você precisa entender. Por que você precisa entender essa estrutura? Ah, Fray, mas você está falando de vendas? Eu quero saber de vendas. Olha só, entenda uma coisa. Aqui não é simplesmente vender um produto, um serviço. Eu sempre falo que nós deveríamos aprender na escola, lá pequenininho, e ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória escolar, 3 competências. Deveríamos aprender mais sobre finanças, sobre vendas e sobre comunicação. Porque isso faria toda a diferença em nossa vida. Mas aqui, quando eu falo vendas, eu não estou falando apenas em vender um produto ou um serviço. Eu estou falando em você se vender. Em você conseguir vender suas capacidades, suas habilidades, suas competências para que você receba uma promoção, para que você seja contratado por uma outra empresa, para que você cresça profissionalmente, para que as pessoas confiem em você e vá no seu escritório, no seu consultório, na sua clínica. A ideia aqui não é só vender um produto ou um serviço. É que você seja uma marca, você seja um produto que as pessoas comprem, acreditem em você. E para você vender, você precisa ter uma competência, que é o quê? Persuasão. Muitas pessoas são treinadas em vendas, aprendem técnicas de vendas, mas não adianta só isso. Sabe por quê? Eu fiz, em uma certa ocasião, quando eu ainda estava no mundo corporativo, um curso de vendas que durou 4 meses. 4 meses durou esse treinamento. Chamava Global Sales School. Escola de Vendas Global. Um baita curso de vendas. 4 meses de treinamento. Só que sabe o que acontece? Por quê que as pessoas saíam daquele treinamento e umas vendiam mais e outras vendiam menos? Se tiveram o mesmo treinamento, as mesmas técnicas, a mesma estrutura, o mesmo produto, o mesmo serviço para ser vendido, por que as pessoas não vendiam igual? Por que as vendas não eram igualmente entre as pessoas que fizeram esse curso? Sabe por quê? Porque simplesmente você aprender as técnicas de vendas não é o suficiente. Porque existe uma camada mais abaixo que faz toda a diferença, que fará toda a diferença, novamente, para você alavancar a sua vida profissional, a sua carreira como um todo, em se vender ou vender um produto ou um serviço. Olha só, você só consegue persuadir alguém se essa pessoa confiar em você. Não importa o quanto você conheça de técnicas de vendas, se essa pessoa não confia em você, não adianta. Ela não compra o seu produto, o seu serviço. E uma pessoa só confia em você se você criar autoridade. Se você criar autoridade perante ela. E como você cria autoridade? Somente com uma boa comunicação. É aquilo que eu venho falando ao longo dessa jornada. Você precisa saber se comunicar. A estrutura da comunicação, linguagem corporal, suas pernas, seus braços, seus olhos, suas expressões faciais, como que você interage com o seu corpo, com o seu interlocutor. Ou seja, até a forma de você caminhar, a forma de você estender uma mão. Parte da sua comunicação também é a sua linguagem verbal. Ou seja, a sua voz, a impostação da sua voz, o ritmo da sua voz, mais acelerado, mais desacelerado, o tom mais alto, mais baixo, e o seu conteúdo. O seu conteúdo, de uma forma bem estruturada, da maneira correta, e ainda sabendo utilizar técnicas. Quais técnicas, Fray? Storytelling, por exemplo, que eu ensinei vocês na aula passada. Como contar uma história. Existe um livro que se chama O Herói de Mil Faces. E lá ele ensina como criar a jornada do herói. E o que é isso, Fray, jornada do herói?
É você saber contar a sua história para você cativar as pessoas e saber gerar autoridade. Olha só, você saber contar uma boa história, você fortalece a sua marca ou a marca do seu produto ou do seu serviço. Você sabendo contar essa história. Isso pode ser um case de algo que você fez na sua vida profissional. Isso pode ser o resultado de um trabalho que você fez para o seu departamento. Você sabendo contar a história correta, uma história correta, você cria autoridade. Por exemplo, quando eu conto a história da minha vida, por exemplo, em minhas palestras, e lá eu finalizo ela colocando e falando das milhares de pessoas que passam em meus treinamentos. Eu faço treinamentos a cada 2, 3 meses para 500 pessoas. Então são milhares de pessoas por ano que passam em meus treinamentos. Ou seja, eu sou uma autoridade nisso que eu faço. Em inteligência emocional, em boa comunicação, oratória e N outras competências. Em comportamento humano, em desenvolvimento humano. Então eu sou uma autoridade para as pessoas nesse meu segmento. Mas eu sei me comunicar, corpo, voz, conteúdo, mente aberta, limpa, gerando autoridade, mostrando o que eu fiz, o que eu faço, criando uma boa história. Essa autoridade vai fazer com que as pessoas tenham confiança em mim. E aí eu gero credibilidade perante elas. Eu gerando credibilidade e confiança, eu consigo agora sim aplicar as técnicas de persuasão. Colocar a pessoa em modo sim, em dizer sim para o que eu estou falando. Eu começo a ouvir mais do que falar sobre o meu produto ou meu serviço. Eu ouço os problemas da pessoa para que eu encaixe a solução para os problemas dela. E aí eu faço o que a gente chama de CTA. O que é o CTA? O Call to Action. A chamada para ação. O que é a chamada para ação? É de fato a pessoa comprar o seu produto, o seu serviço, se cadastrar em algum sistema que você tem, para você mandar mais informações para ela, e você marcar uma próxima reunião, a pessoa te contratar, a pessoa te promover, uma chamada para ação, te chamar para uma segunda entrevista, para uma prova, não importa. Nesse momento é você dar o próximo passo, que seja finalizar a sua venda ou dar o próximo passo. Então entenda essa sequência, que isso fará a diferença na sua alavancagem profissional. Isso fará a diferença na sua vida como um todo. Em você crescer profissionalmente, em você ganhar mais dinheiro, isso influencia totalmente na sua vida pessoal. Então entenda, como que eu gero comunicação? Linguagem corporal, verbal, conteúdo e somente livre, leve, aberta, solta. Onde você entrega um bom conteúdo, sabe colocar uma boa história, gatilhos mentais. Nisso você cria autoridade com a pessoa, você cria contando um bom caso, contando uma boa história, estruturando isso da maneira correta, mostrando que você é uma autoridade naquele assunto. Passando o conteúdo da maneira correta, você se torna uma autoridade sobre aquele assunto. Criando essa autoridade, você gera confiança, gera credibilidade. Gerando confiança e credibilidade, aplica as técnicas de persuasão, faz uma chamada para ação. Nessa chamada para ação você vende a sua promoção, a sua contratação, o seu produto, o seu serviço, a sua clínica, o seu consultório, o seu escritório, o que for. Fechou? Fechado, galera? Entenderam essa sequência? Entenderam essa ordem que você precisa seguir? Porque se você vier só aqui, você trava. Por isso que pessoas que fazem os mesmos cursos, trabalham na mesma empresa, não vendem a mesma coisa. Ou seja, porque existe competências antes disso daqui para que você chegue nesse ponto final aqui. Fechado? Belezinha? Compreendido? Vamos pro próximo. Olha só. Não é o que você diz. Não é o que você diz. Mas o que ouvem do que você diz. Ou seja, não é o que você está dizendo, mas o que estão ouvindo, o que estão interpretando do que você está dizendo. Ou seja, não é o que você diz. É como você diz. É a forma que você passa essa informação. As pessoas têm que ver brilho nos seus olhos, sangue nos seus olhos, energia em você. Sabe por quê? Porque olha só. Fizeram várias pesquisas mundo afora, por anos. E assim, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro os livros, né, de Napoleão Hill. E tem um livro que se chama Leis do Sucesso. E lá tem
algumas entrevistas de pessoas altamente bem-sucedidas. Presidentes dos Estados Unidos, Henry Ford. E aí o que acontece? Eles identificaram que características similares de pessoas bem-sucedidas, bilionários, líderes, eram entusiasmo e garra. Fizeram uma entrevista também com um dos homens mais ricos do país. Ele fica entre ele e o Safra lá, Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev, Embev e outros negócios, um baita investidor. E ele sempre está ali, entre os homens mais ricos do Brasil. E aí o que acontece? Um dos mais do mundo, né, gente? O que acontece? Ele fala assim, que você tem que ter uma meta, e aí eu falo como o coaching ajuda nisso. O coaching, gente, caiu como que eu posso dizer, num descrédito no país, porque muita gente despreparada começou a se aventurar nesse mundo. Mas o coaching ele é muito efetivo. E altos executivos, grandes empresários fazem processos de coaching para alavancar suas carreiras e seus negócios. Então, para você definir uma boa meta e alcançar esse objetivo de uma maneira rápida, precisa, o coaching ajuda demais. E ele fala, você tem que ter uma meta definida, um objetivo bem definido e entusiasmo. Por que o entusiasmo? Para que você persista, siga em frente e não pare. Então, ter uma meta, um objetivo bem definido e o entusiasmo. E por que nesses bilionários, nesses grandes líderes do mundo afora, nessas pesquisas saíam essas características? Porque, gente, é como você fala, é o brilho nos olhos. Essas pessoas já afundaram na vida, já fracassaram, só que elas voltaram, elas cresceram novamente, elas se tornaram bem-sucedidas novamente. Por quê? Porque as pessoas olhavam para elas e viam que ali ia acontecer algo positivo. Ali era alguém que ia sair do outro lado, era um pau para toda obra, dava para confiar nessa pessoa só olhando nos olhos dela, na postura dela, em como ela se expressava, falando do negócio, falando sobre ela. Então, entusiasmo e garra, gente, e isso tem que ser demonstrado aqui, ó, na sua comunicação. As pessoas precisam entender isso, enxergar isso em você. E nesse momento, as pessoas começam a falar, pô, esse cara, essa mulher vai dar resultado. Esse cara, essa mulher vai resolver os meus problemas. É desse cara, é dessa mulher que eu preciso. E nesse momento você cria essa autoridade. A pessoa passa a confiar em você e você consegue persuadir essa pessoa para vender o seu produto, seu serviço ou ser contratado ou promovido. Então, entenda isso. Você precisa ter essas características das pessoas mais bem-sucedidas, dos bilionários mundo afora, tá? Você não pode deixar de se enquadrar aqui se você quer ter algo na sua vida. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Olha só, você não pode deixar de se tornar vulnerável. Mas, Fray, você quer que eu fique vulnerável? Você tá louco? Olha só. Vamos lá. Por que eu digo que você precisará ficar vulnerável? Todas as pessoas bem-sucedidas, elas estão muito expostas, elas estão muito vulneráveis. Gente, repara nas pessoas do seu segmento que estão bem, que estão ganhando dinheiro. Por exemplo, o seu chefe, ele está vulnerável. Repara lá. Quando você vai para o almoço com alguns colegas de trabalho, muitas vezes o assunto é o seu chefe. Na água, no cafezinho, muitas vezes o assunto é o seu chefe. Na reunião departamental, quando vocês saem, às vezes estão na porta ali, saindo da reunião, já estão falando sobre o seu chefe. Ou seja, ele está vulnerável. Para se ter resultado, para sair da média, sair do bolo, do rebanho, da maioria, você precisa entrar num estado de exposição. E isso te torna vulnerável. Eu estou vulnerável aqui. Tem curiosos aqui que não estão comprometidos em algo diferente, em fazer algo diferente para as suas vidas. Eles estão aqui só batendo o olho. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui. Aí vê esse vídeo, vê outro, vê uma live, vê outra. E não faz nada para a vida deles. Nada para mudar. São apenas curiosos. Não são comprometidos, são curiosos. Mas não tem problema. Essas pessoas fazem parte da sociedade. Porque as empresas precisam dessas pessoas. São as pessoas que ficam ali, ó, na base da pirâmide. Que são trocadas,
que sempre ali, são substituídas por uma que tem um salário menor, pessoas ficam um tempo, rendem, dão algum resultado, um resultado mais ou menos, e são ali, sempre trocadas, vão ali levando a empresa, vão levando a base, a estrutura maior da empresa. Toda empresa precisa desse tipo de gente. Vai depender de quem que você quer ser. Só que, quem quer ser diferente, se torna vulnerável. Por que se torna vulnerável? Porque se expõe. Ou seja, os líderes que você conhece estão expostos. As pessoas que você está vendo que estão tendo resultado no seu segmento, elas estão se expondo. Repara. Só que tem um problema. Por que a maioria das pessoas não se expõe? Por causa disso daqui, Gente, como eu disse em aulas passadas, falar em público é o maior medo da humanidade. Ganha da morte. Falar em público, a morte e medo de aranha. E medo de aranha. E aí o que acontece? Olha só. Quando eu falo nos meus cursos, tem uma primeira atividade que eu falo assim, vai lá na frente e faz uma apresentação rápida, fala o seu nome, a sua idade e fala algo que aconteceu na sua vida, bom ou ruim. Vamos lá, quem sabe mais o nome da pessoa do que ela mesma? Quem sabe mais a idade da pessoa do que ela mesma? E quem sabe mais sobre a vida dela do que ela mesma? Fala pra mim. Ninguém. Ela é a que mais sabe sobre esse assunto. Concorda? Só que olha só. Desculpa, gente. Olha só. As pessoas não têm medo de falar em público. Porque ela sabe aquele conteúdo dela. Mas por que ela vai lá? Ela treme. Ela sua. Ela fica com aquela rodela de pizza. Ela fica vermelha aqui no pescoço. Fica vermelha no rosto. Por que isso acontece? Porque não é o medo do conteúdo dela. O medo é se ela vai ser aceita. É da rejeição. E por que ela tem esse medo de ser rejeitada? Sabe por quê? Porque ela não sabe se comunicar. Se ela souber como postar o corpo dela, pernas, braços, expressões faciais, olhos, caminhar, impostação de voz, tom, ritmo, conteúdo estruturado da forma correta e a mente leve, limpa, aberta, ela não tem medo de rejeição. Ou seja, porque independente de quem estiver na frente dela, assistindo ela, ela estará executando aquela apresentação da maneira como se deve. Então não importa quem está ali na frente dela, ela sabe se comunicar como se deve. E aí, ela se comunicando, entendendo como cria essa autoridade com a comunicação dela, ela não tem mais medo da rejeição. Por quê? Porque não importa quem está ali na frente, ela sabe que independente de quem esteja olhando ela, ela está perfeita ali. Não importa, ela vai passar o conteúdo de uma maneira fluida, ela vai se portar, ter uma bela postura, vai impostar a voz da maneira correta e vai passar ali, tudo que ela precisa, todas as informações que ela precisa da maneira correta. Ok? E aí ela não tem medo da rejeição. Não tendo medo da rejeição, o que acontece? Ela se expõe. É nesse momento agora que ela vai para as reuniões, para as entrevistas de trabalho. Ela se candidata para vagas de liderança. E aí ela começa. Ela começa o trabalho, a busca para a evolução, a busca para ganhar mais, a busca para crescer profissionalmente. E se expondo, ela se torna vulnerável. Ela vai se tornar vulnerável porque vão falar sobre você. Quando você se expor, querendo o cargo que você quer, ou alcançando o cargo que você quer, querendo aquela vaga naquela empresa, ou alcançando a vaga naquela empresa, alavancando o seu escritório, a sua clínica, o que for, a sua empresa, o seu negócio, vão falar de você. Porque você vai estar exposta. E estando exposta, você estará vulnerável. E não importa. Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. Ou seja, se estão falando sobre você, continua e segue em frente. Você está no caminho certo. Você está evoluindo, crescendo. Perfeito? Entenderam isso daqui? Se você acertar sua comunicação, você perde o medo da rejeição. Nesse momento, você passa a se expor e se expondo, você se torna vulnerável. E os vulneráveis são os bem-sucedidos. Os vulneráveis que obtêm sucesso na vida.
Fechou? Entenderam? Vamos que vamos? Galera, essa parte aqui ela é dolorida, ela é forte, ela é pesada, mas eu preciso que você entenda isso aqui agora. Sabe por quê? Porque olha só, a falta de conhecimento é igual à ignorância. E a ignorância leva à pobreza. Mas, Fray, pesado isso mesmo que você está falando. É verdade. Olha só. Nesse momento de pandemia, de coronavírus, por exemplo, nós tivemos um aumento de pessoas que foram para a Bolsa de Valores, por exemplo, aqui no país. Nós tínhamos 0,5% e fomos para um pouco mais de 1 agora. E olha só, nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, onde as pessoas vivem melhor, têm um padrão de vida melhor, lá 65% da população está na Bolsa de Valores. E nós, 1%. Olha o atraso nisso. E o que quer dizer isso, Fray? Você está mostrando aí. A falta de conhecimento financeiro. Lembra que eu falei lá atrás, no começo dessa aula hoje, que deveríamos aprender 3 competências, 3 habilidades na escola, desde pequeno. Finanças, vendas e boa comunicação. Por que que o nosso país é desse jeito? Olha só, a falta de conhecimento, quem não busca conhecimento financeiro ao longo da vida, se a gente não busca fora da escola, se a gente não busca treinamento sobre finanças, nós nos tornamos ignorantes financeiramente falando. Por que isso, Fray? Porque se você não tem conhecimento sobre isso, você é ignorante sobre isso. É difícil, é duro isso. Mas quando a gente aceita isso, é mais fácil de você buscar evolução. Porque só depende de você. É só você querer sair dessa ignorância. A partir do momento que você busca esse conhecimento, você sai da ignorância. E a chance é enorme de você sair da pobreza. Porque olha só, gente, não tem jeito. Hoje a falta de conhecimento financeiro que nós temos leva à ignorância financeira das pessoas, que leva à pobreza do nosso país. Não é à toa, gente, que mais de 95% das pessoas do nosso país vivem mal. É duro. Esses números são pesados. Mas é a realidade. E na comunicação é a mesma coisa. A sua falta de conhecimento sobre comunicação, sobre como se vender, se expor, te leva à ignorância. Você não sabe sobre isso. E isso te leva à estagnação profissional. Isso te leva à pobreza. Isso vai te levar a ser parte do rebanho, a não sair do lugar. Então, às vezes você vê pessoas que têm o mesmo conhecimento que você, às vezes menos tempo que experiência do que você, e estão além do que você. Pessoas que abriram negócios agora, você está há anos ali, estão alavancando, estão com mais resultados do que você. Por quê? Porque elas têm um conhecimento que você não tem. E por isso que elas saem dessa camada. Ou seja, não faça parte do rebanho. Não seja mais um ali. Vá além, busque conhecimento, evolua, cresça. Isso está em suas mãos. Então não fique patinando, tá bom? Então, galera, entenda isso aqui é duro, isso aqui é pesado. Mas, por exemplo, no meu caso, eu já era instrutor, já trabalhava no mundo corporativo por anos. Já ministrava palestras, treinamentos, já fazia apresentações. E naquele momento eu decidi fazer 4 formações de oratória antes de dar o meu curso de oratória. Eu já dava outros cursos, já ministrava outros cursos, mas não de oratória. E para ministrar o curso de oratória, eu fui me especializar com 4 tipos de especialistas. Eu fiz formação com atores, eu fiz formação com fonoaudiólogos, eu fiz formação com palestrantes, eu fiz formação com especialistas da área da comunicação e propaganda. Eu fiz 4 formações para me especializar nas tampas e entender essa área com propriedade para você sair da ignorância e sair da estagnação, da pobreza. Gente, assimilem isso, porque isso aqui está nas nossas mãos. Buscar o conhecimento, que é onde eu fui atrás, está em suas mãos, ok? Entenda isso de uma vez por todas, que fica fácil de você mudar o que está acontecendo com você. Então, se você absorveu tudo isso que eu falei aqui hoje, vai ficar fácil de você entender isso. Olha só, você não estando vulnerável, é porque você não está se expondo, é porque está sem exposição. Por que você fica
sem exposição? Por que você não se expõe? Porque você tem medo da rejeição. E aí que mora o perigo. O medo da rejeição é porque você é ignorante nesse assunto. Ou seja, você não sabe o que fazer, então você tem medo de ali, se expor na frente das pessoas, porque você acredita que vai ser rejeitado, rejeitada. E isso te leva à estagnação, à pobreza. Só que tem a solução, galera. Tá aqui, tem a solução. Se você entender como se comunicar, como se portar, postura, corpo, voz, conteúdo, mente, técnicas, estrutura de storytelling, outras técnicas, como, sabe, se você tiver uma apresentação para um grande público, como estruturar, como fazer uma apresentação com uma ficha, com um microfone, como olhar para o seu público, como caminhar em um palco. Se você souber como fazer isso, você já cai para cá. Você já perde o medo da rejeição. Ou seja, você já vai ganhar o conhecimento, ou seja, você já arrisca a ignorância e você já elimina o caminho da pobreza. Você já pula o caminho, já perde o medo da rejeição, você vai perder o medo da exposição, ou seja, você vai se expor e vai se tornar vulnerável. E os vulneráveis são os líderes, são as pessoas bem-sucedidas, os grandes empresários, que não têm medo de se expor ao mundo, de expor as suas ideias, de ir em frente, de ir além e alcançar grandes resultados. Entendam isso, que você vai não para as estrelas, você vai para a lua. Entendam isso de uma vez por todas. E como que você muda essa caminhada? Não tem jeito de você mudar essa caminhada se você não tiver atitude. Você precisa pular na frente. Não adianta você ficar parado, sair dessa live, ir para outra, ficar buscando conteúdo no YouTube, na internet. Você precisa ter uma atitude. Você precisa ter um objetivo em mente. Lembra, Paulo Lemann? Uma meta, um objetivo. Ganhar conhecimento nisso. E alavancar, sair da ignorância para sair da base, da pobreza. Ou seja, ter atitude. Você tendo atitude, o que vai acontecer? Você vai ficar vulnerável. Você vai ficar vulnerável. Só que vulnerabilidade é sinônimo de coragem. A minha esposa, a Nega, ela fala muito isso lá no perfil da Josi Fry Marca Pessoal. Ela fala muito sobre isso lá. Ou seja, você, para ter uma marca forte, para as pessoas acreditarem em você, gerar autoridade, credibilidade, você vai ter que estar vulnerável. Então, para fazer tudo isso, para você estar exposto, você precisa de coragem. Então, vulnerabilidade mostra para mim, mostra para o mundo que você é uma baita de uma pessoa corajosa. Então, se você souber as técnicas corretas, de se comunicar da maneira certa, você vai ser uma pessoa corajosa, porque você vai se colocar vulnerável. Ou seja, você vai ser uma pessoa de atitude, o que a minoria é. Porque as pessoas não têm atitude. Por isso que elas ficam na base, porque é mais fácil reclamar. Fechou? Galera, deixa eu tomar uma água aqui. Entendam isso daqui. Então, vulnerabilidade não é ruim, não. Vulnerabilidade é sinônimo de coragem. Não é negativo, não, tá bom? Encarem isso como algo positivo e muito positivo para a vida de vocês. Então, galera, atenção. Atenção e foco apenas no que você pode controlar. Gente, o tempo, se vai chover, se vai fazer sol, não está no meu controle. Então foco no que você pode controlar. O que você pode controlar? Você. Você está no seu controle. O seu conhecimento está no seu controle. O nível de conhecimento que você tem está no seu controle. Atenção e foco em você. Então, para você gerar conhecimento, sair da ignorância e fugir da pobreza, sair da estagnação profissional, crescer profissionalmente, alcançar novos cargos, liderança, alavancar os seus negócios, você precisa investir sim tempo, dedicação, dinheiro em você. Em você. T. Harv Eker, naquele livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala, você tem que investir 10% do seu salário todo mês em você. Em você. Ou seja, investir tempo, dinheiro em você. Para que você
gere conhecimento, saia da ignorância e saia da estagnação e da pobreza. Tá bom? E aí eu te falo, por quê? Por que tem pessoas aí fora que estão no mesmo segmento que você, às vezes na mesma empresa que você, às vezes menos experientes do que você? Você tem a mesma formação que essas pessoas, você tem a mesma habilidade que essas pessoas. Por que essas pessoas estão faturando 2, 3, 5, 10 vezes mais do que você? Porque tem pessoas no seu segmento que faturam 10 vezes mais do que você. Cara, às vezes você fez a mesma faculdade que a pessoa. Lembra o curso de vendas? Pessoas lá na empresa comigo que fizeram o mesmo curso de vendas. Por que não estão vendendo igual? Por que você não está faturando igual as pessoas que se formaram junto com você? Sabe por quê? De novo, a criação de autoridade de cada um na sua empresa, no seu mercado, no seu segmento, depende da comunicação que cada um está tendo. A autoridade que vai gerar confiança para os seus líderes, para os seus clientes, vai depender da sua comunicação, que gerou autoridade, que gerou confiança. A partir da confiança, você consegue persuadir os seus clientes, os seus líderes, e nesse momento você vende o seu produto, o seu serviço, ou você, para assumir esse cargo, para assumir essa vaga nessa outra empresa que você está procurando. Então não importa. Entenda isso de uma vez por todas. Se você souber se comunicar, se vender, mostrar as suas habilidades, competências, características, as pessoas confiam em você, elas acreditam em você. Eu cansei de ver no mundo corporativo, ao longo dos anos que eu vivi aí, pessoas que eram altamente capacitadas, pessoas boas, pessoas ferradas mesmo, que sabiam demais, só que não sabiam se vender e passaram uma vida inteira ali estagnada, gente, na base da pirâmide da empresa. Gente, é muito complicado esse sistema que a gente vive. Por quê? Porque nem sempre aquele que sabe mais vai ganhar mais, vai estar na frente. Veja o que Max Geringer fala, um dos maiores consultores de empresas, de recursos humanos. Ele fala, geralmente bons técnicos chegam no máximo a gerente. Por que ele fala isso? Porque essas pessoas não sabem se comunicar. Elas são extremamente técnicas, boas, mas elas não conseguem passar visão estratégica. Elas não conseguem ter postura adequada para liderar um time, uma empresa, um negócio, para se expor, para ficar vulnerável. Por quê? Elas se protegem no conhecimento delas ali. Elas se protegem ali, no técnico delas, na especialidade delas. E elas não se tornam vulneráveis, elas não se expõem. E por isso que elas ficam sempre na base da pirâmide. Ou seja, se você aprender a se comunicar, seu corpo, pernas, braços, face, expressões, seus olhos, como que você caminha, voz, impostação, tom, ritmo, seu conteúdo bem estruturado, sabendo utilizar as técnicas corretas, você vai ter uma alavancagem profissional que você nunca viu na vida. Você vai sair de um patamar onde a maioria está ali, se matando, aprendendo algumas técnicas, algumas especializações e continuarão se matando. E você vindo daqui, alavancando numa velocidade incrível. Tá ok? Fechado? Galera, na próxima terça-feira estaremos novamente aqui às 8 horas da noite. Toda semana, conteúdo gratuito para vocês. Chame amigos, chame familiares, chame o cachorro, o papagaio. Esteja aqui comigo, que vai ter mais conteúdo incrível para vocês, para que vocês alavanquem a vida profissional de vocês, tá ok? Um beijo no seu coração e fique com Deus.